Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado. Louvar a Deus pela vida do pastor Israel Lucas, este nobre companheiro que nos fez o convite. As apresentações todas ele já fez, e desde 2019 a gente sempre tem mantido contato, e aprove a Deus estar aqui. Quero parabenizar este vocal belíssimo aqui também, na pessoa do irmão Sebastião, servo de Deus, que nos conduziu na parte da manhã também, cuidou muito bem de nós. Eles estão muito bonitos, as gravatas aí estão lindas por demais, tá bom? E eu falando em gravata, vou já entrar na palavra. Eu trouxe algumas gravatas, meus irmãos, tá lá atrás. E geralmente uma gravata dessa é R$ 25 lá no Instagram. O indivíduo ainda paga o frete ainda, pastor Israel. Mas hoje, qualquer gravata que você colocar o olho assim, tocar é R$ 20, tá bom? Essa aqui eu quero presentear meu nobre companheiro, tá? Deus te abençoe, em nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 1, versículo de número 5 a seguir, para a nossa meditação, tá bom? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Amém? Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de uma história bíblica que traz algumas aplicações lindas, extraordinárias ao nosso coração. Quando nós lemos o verso 5, nós iremos observar a Bíblia falando de uma forma bem clara e categórica de um homem chamado Zacarias, onde o mesmo era sacerdote. E não fala somente de Zacarias, fala de Isabel. Então a gente já aprende aqui rapidamente que o versículo de número 5 vai nos mostrar um casal, uma instituição criada, formada pelo próprio Deus. Verdade seja dita que neste mundo pós-moderno, essa instituição chamada casamento, o inimigo das nossas almas está fazendo de tudo para deturpar a imagem ou a família ou o casamento de um modo geral, de maneira que por aí afora homem já casa com homem, mulher já casa com mulher, o indivíduo age dessa forma, age dessa maneira. Mas nós que servimos a Deus, entendemos que Deus criou um homem, que Deus criou mulher, e assim que a coisa anda, e é por isso que nós estamos aqui também, justamente por causa dessa criação. Então o verso 5 nos mostra o casal, mas o verso de número 6, nós iremos observar algo interessante. O versículo de número 6 vai nos mostrar a qualidade do casal, a qualidade daquele homem e a qualidade daquela mulher. E quais eram as qualidades, pastor? O versículo de número 6 vai nos dizer que ambos eram justos perante o Senhor. Isso aqui é interessante. Quando diz que eram ambos, havia uma conexão
entre os dois, não puxavam um para um lado e o outro puxava para o outro, os dois andavam de mão dadas, abraçados por uma mesma causa, abraçados pelo mesmo propósito, e a Bíblia vai nos dizer que eles eram justos perante Deus. Isso aqui é muito importante, porque tem muitas pessoas que querem às vezes ser justo diante dos homens, ser justo diante das pessoas, mas a coisa mais importante para nós, primeiramente, é sermos justos diante de Deus, porque isso faz uma diferença, tanto hoje quanto no porvir. Todos nós, meus amados irmãos, sempre iremos passar por essa peneira de sermos justos diante de Deus e diante dos homens. Como assim, pastor? Nem Jesus escapou dessa peneira. Você lembra que quando Jesus foi batizado nas águas do rio Jordão, João Batista chamava o povo de raça de víbora, de cobra. Era essa a mensagem de João Batista. Mas um dia que ele olha Jesus, ele está dizendo assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é reconhecimento humano. Mas quando Jesus ele vai descer as águas, perceba claramente que uma voz ecoa do céu e diz: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso é reconhecimento divino, louvado seja o nome do Senhor. E esse negócio de reconhecimento divino é tão sério, porque muitos naquele dia, quando eu disse que esse negócio é sério para hoje e para o porvir, muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz tantas coisas. Em outras palavras, eles estão dizendo: Senhor, eu tive tanto reconhecimento humano, eu tive em tantas festas, tão isso, tão aquilo, só que ouvirão o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então nós aprendemos, meus amados irmãos, que a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem, na vida de uma mulher de Deus, é ser reconhecido por Deus como um justo, como um santo, como um servo do Senhor. Segundo lugar, o texto vai nos dizer que eles viviam irrepreensivelmente, viver uma vida totalmente transparente, uma vida sem mancha, uma vida irrepreensível. Aonde eles colocavam a planta dos seus pés, alguém dizia: vamos parar com a bagunça aqui, porque acabou de chegar um homem de Deus. Vamos parar com a conversa fiada aqui, porque acabou de chegar uma mulher de Deus, que é totalmente irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Perceba claramente que esse casal tinha qualidades extraordinárias. Mas quando nós vamos ler agora o versículo de número 7, nós iremos descobrir uma necessidade que aquele casal tinha, uma dificuldade que aquele casal enfrentou durante muitos anos da sua vida. Como assim, pastor? O versículo 7 diz que eles não tinham filhos, e esse negócio de não ter filhos era algo muito sério. Muito sério por quê? Porque os filhos são herança do Senhor para os seus pais. Se eles não têm filhos, naturalmente eles não têm herança, eles não têm aquela alegria que você tem quando chega em casa e vê o sorriso daquele moço, e vê o sorriso daquela moça. Então eles não tinham filhos, então não tinham essa alegria completa. Mas como assim, pastor? Se não tinha filho, meus irmãos, passava por todo esse processo, e na verdade alguém dizia que o indivíduo ou a indivídua era até amaldiçoado, eram até pessoas que estavam andando contrário à palavra de Deus. E o texto vai dizer que eles não tinham filhos, não é porque não queriam, porque isso está ligado ao homem, isso está ligado a uma mulher. Toda mulher que casa,
casa, ela tem o desejo no seu coração de um dia ser mãe. Todo homem que casa, ele tem o desejo no seu coração de um dia ser pai. Mas o texto diz que eles não têm filhos, não é porque não querem. O texto diz que ela era estéril, e o negócio complica mais ainda, até porque ninguém pede para ser estéril, mas tem coisas na nossa vida, na vida de um cristão, que a gente não pode explicar, somente a eternidade pode explicar. Como assim, pastor? Eu falei que o versículo de número 6, mostra as características importantes que aquele casal exercia, mas o versículo de número 7 mostra uma necessidade muito grande que eles assim tinham. E para o negócio complicar, o texto vai dizer que ambos eram avançados em idade. A idade já estava avançada. E agora, o que fazer? Se fosse pedir um conselho para um dos senhores, alguém dizia assim de uma forma muito irônica: desse mato não sai mais coelho. Porque numa visão humana, meus irmãos, dali não sai mais nada. Numa visão humana, ali não acontece mais nada. E aí o que a gente aprende aqui, o tema da festa é homens moldados por Deus. E esse processo, essa questão de ser moldado, é passar por um processo. E tem gente que passa por um processo, pastor Israel, e o processo é ligeiro, é rápido. Agora só que tem gente que passa por um processo mais doído, por um processo mais demorado, por uma situação mais difícil. Tem gente que diz assim: parece que minha cruz é mais pesada, parece que a minha dificuldade é maior. Só que o que eu aprendo aqui, meus irmãos, que apesar da dificuldade que eles enfrentavam, Zacarias continuava fazendo a vontade de Deus. Zacarias continuava fazendo a obra de Deus. E onde é que o senhor vê isso, pastor? O versículo 8 diz: aconteceu que, exercendo ele o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Exercer é continuar trabalhando. Exercer é fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Preste bem atenção, ele está cheio de crises internas, ele está cheio de crises externas, porque talvez ele olha para Isabel dizendo: o que foi que aconteceu? Aonde foi que a gente errou? O que foi que aconteceu? A crise interna está tomando de conta, a crise externa também está tomando de conta de pessoas que não conhecem o teu problema, não conhece a tua dificuldade, mas fica querendo dar pitaco. Fulano de tal casou ontem, já tem 5 meninos, e tu casou, ainda não tem. Ah não, aí não dá certo não. E começa a jogar uma série de conversa, e mexe daqui, mexe de lá, e acaba pressionando o psicológico do homem, o psicológico da mulher. Eu acho que fulano de tal está certo mesmo, eu acho que era para acontecer, eu acho que eu errei. Aí fica naquela coisinha daqui, naquela coisinha de lá. Só que o texto vai nos mostrar, no versículo 8, que Zacarias não estava preocupado com as pressões psicológicas, ele não estava preocupado com as crises internas e com as crises externas. Ele está dizendo assim: eu estou enfrentando um problema, eu estou passando por um processo muito grande, mas isso não vai me impedir de continuar fazendo a vontade de Deus. Deus me chamou para a obra, então eu vou fazer a obra. Deus me chamou para fazer, então eu vou continuar fazendo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu aprendi, meus irmãos, que Deus não fica devendo ninguém. Ninguém trabalha fiado para Deus. Tudo que você faz na obra de Deus, no reino de Deus, Deus recompensa da melhor maneira possível. A recompensa de Deus sempre é maior, a recompensa de Deus sempre é extraordinária. Glória ao nome do Senhor. Quantos irmãos, quantas irmãs dedicados na obra de Deus, no reino de Deus,
E às vezes se dedicaram tanto, desenvolveram tanto o seu ministério, às vezes a preocupação tomava de conta do coração. Aí sabe o que Deus dizia? Meu filho, minha filha, cuida da minha obra, porque enquanto tu cuida da minha obra, eu cuido dos teus. Quem já ouviu isso de Deus? Então faça a obra de Deus, porque enquanto você está fazendo a obra dele, ele está cuidando da tua casa, ele está cuidando da tua vida, ele está cuidando da tua saúde, ele está cuidando da tua família. Quem acredita nisso, levante a mão aí e dê um glória para Jesus de Nazaré. Aleluia! Isso é visto, irmãos, nitidamente no versículo de número 9. No versículo 8, ele está trabalhando para o Senhor, apesar das crises. No versículo 9, Deus está dizendo: eu não fico devendo ninguém. Está fazendo a minha obra, eu vou trabalhar em teu favor. Ei, querido, Deus vai trabalhar em favor da tua vida. Deus vai entrar nessa causa, Deus vai adentrar. Essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor, e Ele está cuidando de tudo. Versículo 9, Deus trabalhando em favor dele. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Pastor, e aonde é que o senhor está vendo Deus trabalhar em favor dele? Irmãos, segundo a história, havia cerca de 8.000 sacerdotes na expectativa de entrar no templo. 8.000 sacerdotes na expectativa de entrar no templo. E conta-se a história que desses 8.000, em todo o percurso de vida, eles conseguiam entrar pelo menos 2 vezes só, e ficavam só na vez, só na expectativa. Será se meu dia vai chegar? Será se minha hora vai chegar? Rapaz, foi a vez de fulano, agora é a de ciclano, agora é de Beltrano. Então, como é que eu estou vendo o trabalhar de Deus? A Bíblia diz que ele é um homem de idade avançada. Se fosse olhar numa perspectiva humana, alguém dizia assim: rapaz, bora tirar Zacarias de cena, Zacarias já está velho, bora botar alguém aí mais novo, que tem mais pique, que tem mais raça. Só que a coisa não era de homens, a coisa era de Deus. É Zacarias fazendo a obra de Deus, e Deus dizendo assim: eles vão lançar sorte, mas o nome que vai sair agora é Zacarias. Talvez alguém, pastor Israel, quis até burlar a situação, jogou o nome, apareceu Zacarias. Não, bora jogar o nome de novo aqui, porque eu acho que jogaram o nome errado. Aí jogou de novo Zacarias. Não, bora ver, só mais uma vez, jogou de novo, aparece o nome Zacarias. Não tem jeito não. A Zacarias, chegou a hora dele, chegou o momento dele. Deus escolheu esse momento para a vida dele e para o ministério dele. Ei, enquanto você está fazendo a obra de Deus, Deus está preparando os teus passos, Deus está preparando o teu caminho, Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando dos teus, Deus está cuidando do teu futuro. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Então ele entra no templo do Senhor, e quando ele entra no templo do Senhor, ele não perde a oportunidade. Ele vai oferecer incenso, ele vai oferecer a sua melhor oferta, ele vai oferecer a sua melhor adoração. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Ele entra no templo e não perde a oportunidade, porque quando nós entramos no templo, nós somos um forte candidato a ter uma experiência sobrenatural com Deus. Então a questão não é entrar por entrar. Permita-me aqui a expressão: se a gente deixar aquela igreja aberta, hora e outra um cachorro entra, pastor Israel, não tem para onde correr, o irmão tem que correr, sai, porque entrar por entrar, qualquer um entra. Agora a questão é entrar no templo e entrar com propósito. Eu vou para o culto, mas o propósito é de louvar. Eu vou para o culto, mas o propósito é de adorar. Eu vou para o culto, mas o propósito é de engrandecer o nome do Senhor. Ei, nós já estamos no culto, nós somos um forte candidato a ter uma experiência sobrenatural com Deus. Essa noite pode ser um divisor de águas para a tua casa, um divisor de águas para o teu ministério, porque enquanto você entrou dizendo: Deus, fala comigo, Deus está dizendo: eu estou falando contigo, eu estou trabalhando em teu favor, eu estou trabalhando em favor dos teus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele entra no templo, ele oferece incenso,
Ele começa a fazer um momento devocional ali. E enquanto ele está fazendo isso, meus irmãos, ele vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. Como eu falei, nós entramos no templo, nós somos fortes candidatos a ter uma experiência sobrenatural. Eu lhe pergunto essa noite, você já teve uma experiência com Deus? Quando foi que você teve uma experiência com Deus? E como é que nós temos uma experiência com Deus, pastor? É orando, é falando com Deus. Zacarias está dizendo, essa é a oportunidade da minha vida, então eu vou aproveitar o máximo de tempo aqui, eu vou oferecer o melhor, a melhor oferta, a melhor adoração. Esse é o momento que Deus reservou para mim. Enquanto ele está orando, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece. Irmãos, ele nunca tinha visto anjo, ele só tinha vivido experiências alheias, porque o anjo apareceu para Abraão, o anjo apareceu para Sansão, o anjo apareceu para a mãe de Sansão, o anjo saiu aparecendo para muita gente. Até então eu só conheço experiências alheias, até então eu só vivo de testemunhos alheios, mas agora não, o anjo apareceu, foi para mim, as pernas dele foi tremer de um lado para o outro. Ele diz, o que está acontecendo? Que momento extraordinário. E o anjo está dizendo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a tua mulher dará luz a um filho, e porás o nome dele de João. É Deus dizendo, Zacarias, a tua hora chegou, Zacarias, o teu momento chegou, Zacarias, eu entrei na causa, solucionei o problema, porque a tua oração foi ouvida. Levante a mão comigo, por favor, porque orações nessa noite estão sendo ouvidas e atendidas pelos céus. O Deus dos céus está falando para mim, está falando para esta igreja, que orações estão chegando até o trono da graça de Deus. E Deus não erra endereço, meus irmãos, Deus não bate em porta errada, não. Quando Deus fala, Ele fala e é contigo mesmo. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo, Zacarias? Tu está sendo moldado, tu está passando por um processo, mas a partir de agora eu estou gerando um milagre para a tua vida. Levante a sua mão comigo, porque essa noite Deus está gerando um milagre para você, está gerando um milagre para a tua vida, meu Deus do céu. E como é que eu posso comprovar isso, pastor? Oh glória, oh glória, oh glória. O milagre de Deus está gerando para a tua vida, e Deus está dizendo, Zacarias, você vai ter prazer e muita alegria. Ei, o milagre que Deus está gerando para a tua vida, minha irmã, vai te trazer muita alegria. Alegria por quê, pastor? Porque Deus tem visto o teu sofrimento, Deus tem visto tua lamentação, Deus tem visto o teu desespero, Deus tem visto as tuas noites mal dormidas, mas Ele te trouxe aqui essa noite para dizer, eu estou gerando milagre para a tua vida, e você vai voltar a sorrir de novo, você vai voltar a se alegrar de novo, você vai voltar a sentir a minha presença de uma forma extraordinária de novo, porque milagres estão acontecendo. Quem acredita nisso, ei, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, e o amanhecer de Deus está chegando na tua vida, o amanhecer de Deus está chegando nesta casa, o amanhecer de Deus está chegando na vida desta igreja, está trazendo alegria, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. Glória a Deus. E pense uma coisa, essa alegria não é só para você, essa alegria vai ser compartilhada. Ele vai dizer, vai trazer prazer e alegria, e muitos vão se alegrar com o seu nascimento. É Deus dizendo assim para você, minha serva, pode preparar o culto em ações de graça, porque aquele tanto de ligação que tu fez, aquele tanto pedido de oração que tu fez, foi atendido, você vai se alegrar em Caxias, mas tem gente que está lá em Teresina se alegrando também, tem gente lá em São Luís que está dizendo, ei, a tua vitória é a minha vitória, a tua alegria é a minha alegria.
Aleluia, 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 glória ao nome do Senhor. Ainda tem mais. O milagre que Deus está gerando para você será grande. Ei, Zacarias, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande. Você pode abrir os braços assim, abre os braços assim, dizer: o milagre que Deus tem para mim é desse tamanho. É grande, meus irmãos, é grande o milagre que Deus está gerando para a tua vida. Até hoje você não entendeu, porque algumas portas não se abriram, porque algumas coisas não aconteceram. Deus está dizendo: eu estou preparando coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores, coisas que o homem não viu, que ainda não desceu no coração. É o que Deus está preparando para o seu povo, é o que Deus está preparando para a sua igreja. E ele diz assim: não beberá vinho, nem bebida forte. Sabe o que ele está dizendo? Não vai trazer confusão, não vai trazer contenda. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, qual há contenda. Ei, o lugar que Deus está reservando é teu, e ninguém toma, ninguém toca, ninguém rouba, ninguém leva. É porque Deus é que está projetando tudo. Não vai ter esse negócio, alguém dizer: eu cheguei primeiro, eu já estava aqui, a oportunidade era minha, o momento era meu. Nada disso. Deus, Ele faz as coisas certinhas. Deus faz as coisas certinhas. Não vai trazer briga, não vai trazer contenda. É o momento de Deus chegando. Quem acredita, levante a sua mão e celebre a Jesus. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Pastor Israel, Zacarias não acreditou. Esse quadro está bonito demais. Essa pintura está perfeita demais. Eu até entendo ele, porque às vezes Deus fala conosco cada coisa, missionário. Sabe, mas esse negócio é para mim. Tem tanta gente melhor do que eu, tem gente que sabe mais do que eu, tem gente que é mais entendido do que eu, prega mais do que eu, ora mais do que eu, faz mais do que eu. Aí Deus está lá dizendo: mas é contigo que eu estou falando. É você que eu vou usar, é você que eu vou levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, porque tu não acreditou, tu vai ficar mudo. Só vai voltar a falar depois que a promessa se cumprir. Irmãos, às vezes é necessário Deus calar a nossa boca, porque às vezes a gente fala demais. Ai, quem fala demais dá bom dia para cavalo mesmo. Quem fala demais é aparecido demais. Aí Deus está dizendo: Zacarias, tu vai calar a boca, tu não vai falar nada. Ele sai falando por sinais, gestos, articulações. Pega essa palavra em nome do Senhor. Tu não vai precisar falar nada. Diga para quem está dizendo: tu não vai precisar falar nada. Os sinais vão te acompanhar aonde tu for. Ai, quem está olhando ele está falando por sinais, gestos e articulações. E quem é entendido está dizendo: ele demorou muito lá no templo. Deus falou com ele, Deus se revelou para ele. Ei, as pessoas vão ver Deus na tua vida, as pessoas vão ver o milagre de Deus na tua vida. Passaram-se 9 meses. Qual é o período de gestação de uma mulher, meus irmãos? 9 meses. Os 9 meses se passaram, e agora o chão da mulher não dá mais para esconder. Agora a mulher deu a luz. Não é assim? Deu a luz. Agora ouve-se um choro na cidade. É um choro diferente. Quero que você fique de pé comigo, que eu estou concluindo aqui. É um choro diferente na cidade. Um choro de uma criança. Escute, por favor, e receba essa palavra agora aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu falei lá no princípio que alguém olhava para ela e dizia assim: desse mato não sai coelho. Escute, antes que a promessa se cumpra, muita gente não valoriza, muita gente não acredita.
Pastor Israel, muita gente diz assim, não vai vingar, não vai para frente de jeito nenhum. Mas o menino nasceu, meus irmãos. Agora, como é que mamãe pega uma criança? Como é? Me ajude aí, meus irmãos de coração. Como é que pega uma criança? Como é? Vambora, minhas irmãs, assim, né? Assim, ó. Vai, faz aí, os senhores também pegam criança. Vai, faz assim, ó. Faz, ó. Ó. Isso, a glória. Vai. Para quem dizia que do mato não saía coelho, estão dizendo assim, mas é bonitinho. Eu posso pegar, às vezes até com aquela brincadeirinha de dizer, eu vou levar para casa. Aí você diz, leva não, porque quem deu foi Deus. Leva não, porque quem fez foi Deus. E agora ela está orando, o Senhor visitou e tirou toda a minha vergonha e lançou todo o meu opróbrio por terra. Eu quero que você levante as suas duas mãos ao céu. Esse momento nós iremos orar ao Senhor. Você que precisa de um milagre de Deus, essa é a noite, esse é o momento que o Senhor reservou para ti, para a tua casa, para a tua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na tua presença nós estamos mais uma vez nesta noite. E eu quero, meu Deus eterno, te apresentar o meu irmão, te apresentar a minha irmã. Tu sabes, ó Deus eterno, esta causa que ele tem enfrentado. Tu sabes, ó Deus, essa dificuldade que ele tem vivenciado ao longo desses dias. Mas o Senhor falou conosco essa noite, que está gerando um milagre para cada um de nós. Então, meu Deus eterno, começa nessa noite, ó Senhor, a repreender todas as enfermidades e traz a cura para o teu povo, a cura para a tua igreja. Repreende, meu Deus eterno, os traumas, os problemas psicossomáticos, neutraliza a obra do adversário e fortalece a vida do teu povo. Fortalece, meu Deus, a vida da tua igreja, Senhor. Renova a nossa vida espiritual. Isso, Jesus. Confirma no coração da tua serva a alegria. Confirma no coração do teu servo a alegria. Tu sabes, ó Deus, o quanto ele anda abatido. Tu sabes, ó Deus eterno, o quanto ele anda triste, desanimado. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para fazer muito mais, em o nome do Senhor Jesus.